Muito bem, gente. Então, vamos falar de fenômenos ondulatórios, né? Que é o próximo assunto. Olha só, quando falarmos sobre fenômenos, né, ondulatórios, isto é, continuando com aquele assunto de ondas, vamos agora observar o comportamento dessas ondas, né, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, tá? Então, vamos pegar essa ilustração, que no caso é o quê? É uma corda, né? Ele está aqui com uma extremidade fixa. Então aqui é a extremidade fixa. Essa corda está aqui, né? Então vamos entender bem essa ilustração. Está fixado numa argola que está, por sua vez, fixada numa parede aqui, né? Ok? E aqui ele fez um nó. E a onda está vindo assim, ó, por cima. Aí o que acontece? Quando ele chega aqui, ele vai refletir. E quando ele reflete para baixo. E aí ele volta para baixo. Então ele está vindo por cima, da esquerda para a direita, teve uma reflexão aqui, observa aqui, ó, quando ele chega aqui, e aí o que acontece? A onda inverteu. Então se ele tivesse vindo por baixo, quando ele batesse aqui, a onda estaria o quê? Voltando por cima. Então na reflexão, o que acontece é assim, ó, a onda está vindo por cima, então ele reflete e agora vai para baixo. Se ele estiver vindo por baixo, aí ele reflete e vai por cima. Desde que a extremidade seja fixa. Então, se você amarrar uma das extremidades da corda, tá certo? Agora, extremidade livre é esse aqui, ó. O que é extremidade livre? Ele simplesmente não dá um nó cego. Ele apenas amarra dando espaço para que haja o espaço entre a argola, né, e a corda que está aqui. Então, vamos observar esse comportamento. A onda está vindo da esquerda para a direita, olha a onda vindo. Quando chega aqui, o que acontece? Essa parte que deveria estar fixa, portanto está livre, ele sobe, ele acompanha. Então, quando ele chega aqui, isso aqui vai acompanhar. Aí depois, o que acontece? Ele volta. Aí quando ele volta, olha o que acontece aqui, ó. A onda ele não inverte quando a extremidade for livre. Então, esse aqui é um modelo de reflexão de ondas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente está observando aqui é a reflexão. Só escrever aqui que não tive oportunidade de escrever, né? Esqueci de escrever aqui. Então, é a reflexão de ondas que a gente está observando, tá certo? Então, se a extremidade for fixa, ele volta de uma forma contrária. Ele a gente chama de inversão de fase. Então ele está com uma fase aqui por cima, tá? Então está com essa fase aqui por cima. Aí ele bate aqui, a extremidade ele não acompanha, ele fica fixo, portanto ele reflete para baixo aqui, já que ele veio por cima, reflete para baixo, o que ele chama aqui de inversão de fase. E aí é isso que está acontecendo. E aqui, ó, quando você tem um nó que não é cego, né? Um nó que acompanha, que deixa uma certa folga entre a corda, a extremidade da corda e a argola. Então o que acontece? Ele vem da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. O nó ele vai acompanhar, ele sobe junto, porque ele está subindo, né? Então quando ele chega aqui, à medida que vai chegando a onda, ele vai subindo. Aí o que acontece? Ele volta. E nessa de voltar, aí a onda volta para cá, só que o quê? Na mesma fase. Tá certo? Então o fenômeno da reflexão depende se a extremidade é fixa ou se a extremidade é livre, tá certo? Ah, não se esqueça, né? São ondas transversais, como a gente já viu antes, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Refração, agora um outro comportamento, refração. Então observe o seguinte aqui, ó. Uma refração de pulsos. O que é um pulso? O pulso é uma onda, essa onda que está aqui, tá certo? Agora, o que é refração? Se a gente já viu em ótica, que refração é isso aqui, né? É quando a onda, né? A luz é uma onda eletromagnética. Ele vem aqui e tem o quê? Olha só, tem uma mudança. Tanto que quando você observa isso aqui, ó, tem uma mudança da imagem, tá certo? Isso aqui é refração. Então, a refração, ele vai ter um outro comportamento porque ele saiu de um meio e foi para um outro meio. Isso a gente está falando da luz. Acontece a mesma coisa com relação a essas ondas mecânicas.
transversais mecânicas, que é o caso da corda. Então você tem uma corda que tem esse pulso, tá vindo, né? E você tem dois meios. Quais são esses meios, né? O meio aqui, ó, a corda é menos densa, então aqui ó, a corda é menos densa e está indo para uma corda mais densa. Então é de menos densa vai para mais densa. E aqui, ó, a divisão entre os dois, ele chama de junção, tá certo? Na verdade seria o quê? Equivalente a isso aqui. Então você tem um índice de refração menor e vai para o índice de refração maior, como a gente já viu em ótica, né? Índice de refração menor é o ar, índice de refração maior é a água. Existe uma mudança, né? Lembra? Ele se aproxima da normal quando ele vai para o índice de refração maior. Agora, o que a gente está vendo é com relação à parte mecânica de uma onda transversal, tá certo? Então, e ele está falando o quê? Tem dois tipos de corda, tá certo? Então, você pode colocar o quê? Uma corda, o pulso de uma corda vindo de uma parte da corda que é menos denso e está indo para o mais denso, que é esse caso que está aqui, ó. Menos denso está indo para o mais denso. Aí o que acontece na refração? Ele vai passar, né? Quando ele passa, o que acontece? Ele vai passar com a mesma fase. Se ele veio do lado de cima, ele continua. Só que o que acontece? Do menos denso para o mais denso, o que acontece? Diminui o tamanho. Então, vamos supor a onda desse tamanho aqui, ele diminuiu, tá vendo como ficou menorzinho? E só que tem o seguinte, do menos para o mais, como ele está indo para uma coisa mais densa, então é como se essa extremidade aqui fosse fixa. Portanto, ele volta. Então aqui é como se fosse aquele caso de ser extremidade fixa, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Aí ele volta assim, ó. Ok? Então, aqui tem reflexão, portanto vai ter inversão de fase na reflexão. Se for essa situação do menos denso para o mais denso, e ele passa, que é o pulso refratado, que é esse aqui. Ele passa na mesma fase. Se ele veio por cima, então ele passa por cima. Tá certo? Agora vamos ver a outra situação. Em vez de ser menos denso para mais denso, vai ser a onda vindo do mais denso indo para o menos denso. Então esse aqui é o pulso incidente, tá certo? Da esquerda para a direita. Ele está vindo de uma corda muito mais denso e está indo para uma corda menos denso. Aí o que acontece? Tem refração e também tem reflexão. Na refração, ele continua indo com a mesma fase. É o que acontece aqui. Tá vendo aqui? Então, tanto no menos denso para o mais denso e o mais denso para o menos denso, a parte de refração é a mesma. Então, se ele está vindo por cima, ele passa por cima. Aqui é a mesma coisa, está vindo por cima, passa por cima. Só que aí o que acontece? O problema está na reflexão. Na reflexão, quando ele pega aqui na junção das duas cordas, ele volta na mesma fase. Então, quando é mais denso para menos denso, em termos de reflexão, ele volta assim, ó, dessa forma, sem inversão de fase. Ele não inverte a fase. Se ele vem por cima, assim, ó, tá vindo por cima, ele volta por cima, tá? Então, olha só, a onda tá vindo por cima, tá certo? E aí o que acontece? Ele volta por cima, ó. Aqui tá voltando por cima, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Só que o que acontece? Ele está indo do mais para o menos, essa onda que vai passar vai ficar um pouco maior, a amplitude dele é maior. Por quê? É lógico, né? Aqui na corda mais densa, ele tem uma certa energia. Essa energia toda vai ser transferida para o menos denso. Se é menos denso, então ele acaba ganhando uma amplitude, tá certo? E essa amplitude ele ganha aqui, só que aqui na reflexão ele diminui. Tá certo? Então ele vai diminuir, mas volta na mesma fase, que é aquele caso que a gente tinha falado, né, anteriormente. Tá certo? Então isso aqui é a questão da refração dos pulsos, né? Tá? Vamos ver no próximo slide. Ó, outro caso, difração. Então o que é difração? É um fenômeno de ondas que ocorre com ondas mecânicas e eletromagnéticas, pois essas ondas possuem capacidade de contornar obstáculos. O que é esse negócio de contornar obstáculos? Olha, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou aqui na sala, né? Estou aqui em casa e às vezes eu escuto o quê? O vizinho, né? Eu escuto o vizinho e por que eu escuto o vizinho? Porque esse som ele consegue difratar e chegar até aqui. Então você consegue escutar
o seu vizinho, você pode não entender o que ele está falando, mas você sabe, e com certeza se ele estiver lá, ele vai estar escutando o que eu estou falando, não exatamente, né? Primeiro porque ele é japonês, né? O vizinho que está aqui, não vai entender nada. Mas ele vai saber que tem alguém emitindo som. Como que conseguiu chegar até lá? Já que tem uma parede no meio. É por causa de uma coisa chamada difração. E a difração, olha só o que seria. Essas ondas que estão aqui, ó, observe essas ondas aqui, ó. Então aqui é a direção de propagação. É uma onda, vamos supor que é uma onda sonora. Essa aqui é a direção de propagação. É uma onda longitudinal. Aí ele tem o quê? Ele passa por um orifício. Quando ele passa por um orifício aqui, ó, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Dá só uma olhada, olhando mais de longe. É como se esse orifício aqui fosse uma nova fonte sonora. Então, por exemplo, do vizinho até aqui, eu consigo escutá-lo, tá certo? Porque o som que ele está emitindo do lado de lá, ele vai em todas as direções e tem o quê? Tem obstáculos. Tem o quê? Tem reentrâncias. Então, por exemplo, entre a porta e a batente da porta tem um pequeno espaço ali. A onda sonora consegue passar por lá. E por que ele consegue? Porque o comprimento de onda dele é mais ou menos igual da ordem de grandeza do tamanho dessa abertura que tem na porta e a batente. Tá bom? E por isso que ele faz isso aqui, ó. Então, o que acontece? Ele passa aqui e começa a emitir novamente. É como se fosse o quê? Uma nova fonte sonora. Então, são fontes secundárias de som. E aí o que acontece? Ele vai, ele vai transmitir esse som para mais longe. Lógico que isso aqui não fica infinitamente, né? Imagina, não tem nada a ver, né? Tá certo? Mas ele consegue, vamos assim, transmitir essa energia sonora, esse som, de uma forma mais ampla, de uma forma mais distante, tá certo? E aqui ele fala assim, ó, o fenômeno da difração será mais acentuado quanto menor for a dimensão do obstáculo da abertura de uma fenda em comparação ao comprimento de onda lambda. Então aqui, ó, ou seja, se esse D for menor ou igual a esse comprimento de lambda, mais intensa vai ser a difração. Então você tem até mesmo difração de elétrons, por exemplo. Então uma experiência que o pessoal fala que é uma das experiências mais belas que tem na física, tá? Opa, peraí, deixa eu... aguarde só um momentinho. Bom, então vamos continuar, né? Teve uma pequena interrupção. Então, voltando aqui, nós estávamos falando sobre a difração, né? Como eu tinha dito, tem a ver com essas dimensões colocadas aqui, né? Pode ser retrânsito, também pode ser um obstáculo, tá? Porque o que acontece é que a onda sonora, ele acaba envolvendo obstáculo. Então, vamos supor, que obstáculo seria? Vamos supor aqui uma frente de onda, né? Opa, vou colocar mais embaixo aqui, ó. Então aqui tem uma frente de onda. E aí você tem o quê? Tem uma pedra aqui, ó. Tá certo? Então tá na água aqui. E ele aqui, ó, tem uma pedra. Quando ele vem aqui nessa pedra, o que acontece? Essas ondas aqui, ele contorna essa pedra. E aí quando contornar a pedra, o que que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Né? Vai fazer isso aqui. Então pode ser tanto uma reentrância como isso aqui, né? Como que a gente observou nessa parte aqui, um buraco, né? Ou então pode ser o quê? Também pode ser um obstáculo. Então aqui, por exemplo, aqui tem uma pedra. A onda está vindo aqui. E aí o que acontece com essa onda? Ele encobre, né? Ele contorna a pedra formando o quê? Formando uma nova frente aqui, ó. Tá certo? Ok? Bom, observando aqui, ó, polarização. A polarização é um fenômeno que só acontece com ondas transversais. Tudo que a gente viu até agora pode acontecer com os dois, né? Transversal e longitudinal. Mas a polarização é só ondas transversais. Então, por exemplo, o som, que é uma onda mecânica longitudinal, ele não tem polarização. Só vai ter em ondas transversais. E o que acontece aqui, ó? Por exemplo, você tem a luz aqui passando, né? Ele tem o quê? Tem os dois componentes, horizontal e vertical. Então você tem uma coisa assim, ó, horizontal e vertical. Então você tem essa parte aqui, ó. Então vamos supor, ele fica campo eletromagnético, elétrico e o campo magnético a gente chama de B. E é o campo elétrico, B é o campo magnético.
E ele fica oscilando aqui, ó. Então ele oscila aqui e oscila aqui. Aí nessa oscilação, o que eu vou fazer? Essa onda aqui, ó, né, que está vindo aqui nessa direção, está vindo nessa direção aqui, ó. Eu coloco aqui na frente, isso aqui, ó, um polarizador, né? E esse polarizador, tá certo? Ele vai captar algumas coisas aqui. Então vamos supor aqui, ó, ele atravessa o primeiro polarizador. Aqui tem dois polarizadores, mas eu vou fazer só de um aqui, ó. Então você tem um opa, vou colocar aqui, ó. Você tem um polarizador aqui assim, tá? Aí o que acontece? Você vai deixar o polarizador vertical. Então aqui, ó, o que significa polarizador vertical? Só deixa passar o campo elétrico. Esse que é campo magnético, então esse que é campo elétrico, está na vertical, esse aqui passa, porque o polarizador está nesse sentido, vertical. E esse campo magnético aqui, ó, esse aqui não vai passar. Por quê? Porque está na horizontal, ele não tem como passar. Então o polarizador só deixa passar uma parte, uma direção, e o outro fica no polarizador. Tá certo? E emitida por uma lanterna aqui, né? Sobre dois, aqui nesse caso sobre dois polarizadores. Então, isso aqui é um polarizador. Ele vai lá e faz exatamente isso. Esses polarizadores são filmes e muitas vezes está em óculos, né? E é um polarizador que filtra ultravioleta, por exemplo, né? Para não irritar tanto os olhos, tal. Então, aquelas lentes escuras, ele acaba filtrando as partes que pode irritar os seus olhos por causa da luz. A luz tem todas as frequências aqui, né? A luz visível está aqui. Então o polarizador ele só vai deixar passar aquelas que ele retém aquelas que acaba sensibilizando muito a nossa retina. Então é isso que ele acaba fazendo, tá certo? Então isso aqui é polarização, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Ó, isso aqui é o fenômeno da ressonância. A ressonância é o seguinte: já ouviram falar sobre aquelas cantoras ou cantor de ópera que vai lá, pega um, um copo e começa a cantar na frente do copo e o copo estoura? Muita gente acha que depende da intensidade, mas não é intensidade não, tá? Quanto mais alto você vai conseguir quebrar o copo. Não. É o seguinte, você quebra o copo, sim, mas você só vai quebrar o copo quando você estiver cantando, né? Na mesma frequência que está o copo. Frequência é. Então o que acontece? Cada objeto, né? Vamos supor esse aqui, cada uma dos objetos, corpos que você observa, que tem por aí, ele tem uma frequência própria de vibração. Então, esse aqui, por exemplo, tem uma frequência própria. Se você captar essa frequência própria e entender, né, qual que é essa frequência dessa caneta, então eu posso emitir uma onda sonora de tal forma que ele intensifica a amplitude, tá certo, de vibração disso aqui. E o que acontece? Quando os dois estão na mesma frequência, a vibração, a oscilação aumenta cada vez mais. Tá certo? A oscilação aumentando cada vez mais acaba o quê? Desarranjando a estrutura atômica, a estrutura, a ligação entre elas. Aí o que acontece? Você acaba estourando. É o que acontece com o copo. Você pega um copo, né? Uma coisa, vamos supor que seja esse copo que é de vidro, né? Eu cantando aqui, e o que acontece? Ele tem uma frequência, tem uma vibração natural dela, já tem uma vibração. Se eu cantar na mesma vibração que esse copo, se eu gritar na mesma vibração que esse copo, tá certo? Entrar na mesma frequência, a oscilação vai aumentar cada vez mais. Então, o que acontece com a estrutura? A estrutura não aguenta. É como se fosse o terremoto, né? Então, por exemplo, no terremoto, quando acontece esses abalos sísmicos, ele atinge, por exemplo, alguma estrutura. Nessa estrutura que ele atinge, essa estrutura, por exemplo, ele está, vamos supor que seja isso aqui, ó, um prédio, né? Então, aqui está, quando vem a onda vem aqui, tá? O que vai acontecer? Ele vai e balança um pouquinho. Se você observar a fundação de alguns edifícios, tem um monte de mola ali. Molas enormes, não é molinha não. Molas. Por que essas molas? Como se fosse um amortecedor de carro mesmo. Essas molas já estão projetadas para isso. Quando o que acontece é o seguinte, você não pode deixar a estrutura fazer esse tipo de vibração muito longa, porque é capaz de estourar.
Se estoura, o prédio cai. Então a estrutura não aguenta. Então essas molas que tem aqui é feito para amortecer essas ondas. Então quando as ondas vêm aqui, né, debaixo da terra, chega até aqui, até a base do edifício, já tem as molas para absorver essa frequência de ondas sonoras, para não ter que deixar o prédio entrar numa amplitude muito grande, tá certo? A ressonância também acontece quando você está lá com o seu irmãozinho no parque, empurrando ele naquela balança. Então ele gosta de ir na balança, você vai lá e empurra, né? E tem um momento que você já sabe, né? Porque você não tem que não tem que empurrar muito a balança para ele continuar balançando, tá? Você é que acaba fazendo, você entra em frequência com relação ao balançar da balança, tá? Então quando o seu irmão chega, aí você não vai empurrar quando o seu irmão está chegando, né? É maldade isso. Então quando ele estiver chegando, você o quê? Apenas acompanha ele, vai até a amplitude maior e você só dá um empurrãozinho. Esse empurrãozinho é o suficiente dele ir e voltar, tá certo? E assim continuar o balançar dele. Isso é ressonância. Ressonância tem a ver com o quê? Com uma força externa, com uma frequência externa, para você fazer com que essa frequência externa esteja na mesma frequência do seu objeto, tá? O seu alvo, vamos dizer assim. E quando isso acontece, o cantor de ópera consegue várias frequências. Por que eu falo cantor de ópera? Porque eles são treinados para isso, né? Eles conseguem fazer em várias frequências. Então não é intensidade não, só porque ele gritou mais alto. Ele não está gritando mais alto. Ele muda a frequência e de repente ele consegue fazer com que a frequência seja igual daquele copo. E se for igual do copo, então ele vai estourar o copo. Tá certo? Então, por quê? E quando isso acontece, é o que se chama de frequência. Frequência não, ressonância. Tá certo? Então aqui, ó, é só observar aqui, né? Tá falando ressonância, em que uma fonte, ao emitir ondas com a mesma frequência natural de oscilação de um corpo, receberá energia aumentando sua amplitude. Então, essa aqui, por exemplo, tem aqui uma lâmpada, né? Então, vem uma força aqui, uma onda sonora com a mesma frequência do vidro da lâmpada. E aí, o que acontece? Se estiver na mesma frequência, o vidro da lâmpada, ele acaba ganhando maior amplitude até que a estrutura do vidro não aguenta, então ele arrebenta. Tá bom? Isso aqui é ressonância. Depois eu vou linkar alguns vídeos, né? E depois você dá uma olhada em alguns vídeos. Tem um da ponte de Tacoma, por exemplo, que é muito interessante. Tá? Eu vou procurar o da ponte de Tacoma e depois vocês dêem uma olhada lá. Próximo aqui, ó, é princípio da superposição. Então, o que, que acontece? Quando você tem duas ondas, então você vai ter uma onda aqui e outra onda aqui. Então, as duas ondas vão se encontrar. O que, que vai acontecer? Tá? Então, ele chama de superposição. E tem vários tipos aqui. Então, por exemplo, construtivo. Então, você tem uma onda vindo aqui da esquerda, outra onda vindo da direita. Observe o seguinte, aqui, essa onda que está vindo da esquerda, ele tem 3 quadradinhos de amplitude. Essa onda que está vindo da direita tem 2 quadradinhos de amplitude. Quando eles se encontram aqui no meio, o que acontece? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Resultado de quê? Desse 3 com mais 2. Então a amplitude ficou maior. É só somar esses dois, tá certo? Aí quando volta, por exemplo, esse aqui, ó, não está indo para a direita, ele continua indo para a direita aqui, ó. É essa onda de 3 quadradinhos, ó, a onda de 3 quadradinhos, continua indo para a direita. E esse que está indo para a esquerda, que tem de 2 quadradinhos, continua indo para a esquerda. Então, ele vai fazer isso aqui, né? Tá? Ele vai fazer isso, ó. É isso que ele vai fazer, ó. Então, tá certo? Ele continua, por isso que fala que é superposição de ondas. É um princípio muito importante, especialmente em mecânica quântica, em eletromagnetismo, fala muito desse negócio de superposição, tá certo? Então ele está vindo para cá, está vindo para cá, passa. Só que quando ele está aqui no meio, se aqui tem 3, vamos supor, aqui tem 2, aqui tem 3, os dois juntos fica maior, tá? É o que está acontecendo aqui na ilustração. Volta aqui na ilustração, ó. Então ele fica maior, tá certo? Por isso que ele chama que é construtivo. Tudo bem? Então, uma interferência construtiva. Então, você tem duas ondas que se encontram. É construtivo porque basta somar as amplitudes que você tem uma amplitude maior ainda no encontro, nessa posição de encontro. Depois, o quê?
cada um continua seguindo o seu próprio caminho, tá? Vamos ver, esse aqui é destrutivo, ó. O que é destrutivo? Vai ser o contrário. Tá vendo esse de 3 aqui, indo da esquerda para a direita? Esse de 2, em vez de estar indo na mesma fase, isto é, na parte de cima, assim, está na parte de baixo. Quando chega aqui, o que acontece? 3 menos 2, aí fica 1. Olha o tamanho da onda aqui no encontro, tá certo? Só que esse de 3 continua sendo 3 depois que passa. E esse de 2 que está no lado contrário, né, que na fase oposta, ele continua aqui, ó, como se nada tivesse acontecido. E esse aqui o que a mãe chama? Destrutivo. Interferência construtiva e interferência destrutiva. É em cima dessas interferências que você explica por que uma bolha de sabão ele fica coloridinho daquele jeito. É por causa do princípio da interferência. A luz passa na bolha de sabão e ele fica com aquela coisa colorida. O que é essas coisas coloridas? São essas interferências aqui, ó. Tá? Então, o encontro dessas luzes aqui acabam construindo esse tipo de coisa. Essas luzes que você vê na bolha de sabão é padrão de interferência, tá bom? Vamos ver no próximo aqui, ó. Agora vamos falar de efeito Doppler. Então, até agora, nós pegamos toda essa parte de ondas, né? Só que agora a gente vai falar de uma coisa que é chamada de efeito Doppler. O efeito Doppler, você já deve ter ouvido no dia a dia. Por exemplo, aqui, ó, observe que tem uma ambulância indo da esquerda para a direita. Então você tem um som da ambulância. Para o motorista, esse som é o mesmo. Sempre para ele, com a ambulância parada ou em movimento, o som é o mesmo. Tá? Quando você coloca a ambulância em movimento, indo da esquerda para a direita, você tem dois observadores. Tá vendo aqui? Esses dois observadores aqui, ó, eles vão escutar o barulho dessa ambulância de uma forma diferente. E vocês já escutaram isso. Quando a ambulância ou então uma viatura da polícia estiver se aproximando, você escuta de um jeito, uma coisa mais o quê? Mais aguda, que é esse caso aqui. Por que você escuta de uma coisa mais aguda, um som mais agudo? Porque o comprimento de onda é menor. O comprimento de onda é menor. Aí o que acontece? Essa situação do observador A, a ambulância, já passou. Quando ele já passou, o que ele está observando aqui? Ó? O comprimento de onda se torna cada vez mais espaçado, cada vez maior. Então você tem o quê? Um som mais grave, tá certo? Um som mais agudo e um som mais grave. O som mais agudo é quando a ambulância se aproxima. Então a ambulância está se aproximando, você escuta uma coisa mais aguda. Depois que ele passa, fica mais grave, tá certo? Que é exatamente essa situação que você está observando aqui, tá certo? Esse aqui é o efeito Doppler. E você vai fazer o quê? Bom, é o movimento relativo da fonte. Então, por exemplo, isso aqui é a fonte, ó. Essa aqui é a fonte. Quem que é a fonte? É a ambulância. Então, isso aqui, o efeito Doppler, você somente vai obter o efeito Doppler se a fonte estiver em movimento. Tá? Então, a fonte sonora ou a fonte luminosa deve estar o quê? Em movimento. Se essa fonte estiver se aproximando, o comprimento de onda é menor, portanto, alta frequência. Se ele estiver se afastando, então o comprimento de onda é maior, tá certo? O comprimento de onda é maior e a frequência é menor, tá certo? Que é colocado dessa forma aqui, ok? Vamos observar aqui. Agora você tem um cálculo. Então, olha só, frequência aparente é dado por F'. Então, o que seria esse F'? Frequência aparente, F'. Que é igual ao quê? Frequência própria. Frequência, por exemplo, da ambulância se ele estivesse parado. E aqui, ó, esse termo que está aqui é um termo de correção. Então, esse aqui é a frequência aparente da pessoa que está observando a fonte em movimento. Então, a pessoa que observa a fonte em movimento, ele vai escutar de jeito diferente do que aquela pessoa que está dentro da ambulância. Porque aquela pessoa que está dentro da ambulância, a fonte não está em movimento, está parado em relação a ele. Então, a frequência com que ele escuta é sempre a mesma, que é essa aqui, ó. Tá certo? Agora, a pessoa do lado de fora vai escutar esse aqui, ó. E tem um fator de correção. Aí ele coloca esse fator de correção, faz assim, ó, V mais ou menos. Isso aí tem a ver com o quê? Com a velocidade, né? E esse aqui, ó, V mais ou menos, velocidade aqui, ó, da fonte. Então você tem a velocidade da fonte e a velocidade do objeto aqui, ó, no caso da
da ambulância é esse aqui. Então, isso aqui, ó, você observa o seguinte aqui, ó, velocidade do observador e aqui é a velocidade da fonte. Então, isso aqui, ó, velocidade do observador, no caso do observador, qual é a velocidade dele? Então, você pode ter o quê? Você pode ter tanto a fonte quanto o observador em movimento, tá? Então, você pode ter isso aqui, ó, tá? Esse aqui, quem que é? O observador, e esse aqui é a fonte em movimento. Então você vai ter uma frequência maior, tá certo? É só você observar isso aqui. Agora vamos supor que já tenha passado e você também está em movimento, só que está com uma velocidade menor. Então isso aqui vai ser o quê? Velocidade menos a velocidade do, como é que ele chama aqui? Do observador. Então você tem uma compensação da velocidade, que é a velocidade da onda. Então aqui você tem a velocidade da onda colocado aqui, tá? E aqui a velocidade da fonte colocado aqui. Então, se você tem esse mais e menos aqui, ó, vai ser positivo quando o observador se aproximar. Então, positivo está aqui, ó, quando ele se aproxima da fonte. Caso contrário, o sinal será negativo. Caso contrário, desculpa, né? Caso contrário, o sinal será negativo. Então, aqui, ó, é positivo no numerador, nessa parte de cima, tá? Então, aqui, quando o observador se aproximar da fonte. Então, se o observador estiver aproximando da fonte, então você vai fazer velocidade da onda, que seria a velocidade do som, tá? Essa aqui, a velocidade da onda, é a velocidade do som, mais a velocidade do observador. Isso aqui é quando o quê? É quando o observador se aproxima da fonte, tá certo? Caso contrário, o sinal será negativo. Aí no denominador, será positivo se a fonte estiver se afastando. Então, se a fonte estiver se afastando do observador, né, vai ser positivo aqui no denominador, tá certo? E negativo, caso esteja se aproximando do observador. Então, fica V menos velocidade da fonte. Então, você tem que observar essa velocidade do som, tá? Então, observe bem essa parte aqui, ó. Numerador positivo quando o observador se aproximar da fonte, tá certo? E vai ser negativo quando ele estiver se afastando da fonte, tá? E aqui você vai ter o quê? Nessa parte aqui, ó, positivo e negativo, né? No denominador será positivo quando estiver se afastando, tá? E negativo caso esteja se aproximando da fonte. Na verdade, isso aqui, ó, você pode escrever de outro jeito, viu? Apaga essa parte aqui, ó, né? Fica positivo, desculpa, fica negativo mesmo aqui. É de baixo que tem que escrever, tem que apagar. Essa parte aqui. Aí, você sabe, opa. Aí sabe o que você faz aqui, ó? Aí você faz negativo em cima, tá? E positivo embaixo. Por que que eu estou fazendo isso aqui? Por causa do seguinte, vai ser positivo nessa parte de cima aqui, ó. Nessa parte de cima vai ser positivo quando o observador se estiver aproximando da fonte. E aqui embaixo, no denominador, se a fonte estiver se afastando do observador, é positivo. E caso esteja se aproximando do observador, é negativo. Tá vendo que isso aqui é a mesma coisa? Esse com esse? Tá? Então, quando o observador se aproximar da fonte, positivo. Aí é negativo, e aqui vai ficar, aqui embaixo no denominador vai ficar negativo, caso se esteja se aproximando do observador, tá? Então pode ser assim, ó, o observador se aproximar da fonte e caso se a fonte estiver se aproximando do observador, que é a mesma coisa, tá? Então, no momento em que o observador e a fonte, isso aqui é de aproximação, tá? Caso de aproximação é esse aqui, ó. Positivo em cima, negativo embaixo. Se for de afastamento, então fica negativo em cima e positivo embaixo. Fica ao contrário, tá? Então, você pode fazer esse tipo de situação. Então, vamos colocar assim, ó. Se aproximação, então questão de aproximação. Então, F' é igual a F, V mais velocidade do som mais a velocidade do observador, e velocidade do som positivo, menos velocidade da fonte, tá? Aproximação, afastamento, né? Então você tem afastamento, aí fica assim, ó, frequência F' é igual a F, aí fica o quê? V menos V0
Embaixo ficou o quê? Velocidade mais velocidade da fonte, colocado aqui. Tudo bem? É isso aqui, nada demais, tá certo? Bom, agora vamos observar aqui alguns exercícios, só para a gente não perder o costume, né? Essa primeira questão aqui, o em sala, né? Ele dá algumas figuras aqui, ó. Sabendo que para a figura 2, o comprimento de onda está na mesma ordem de grandeza, da mesma ordem de grandeza do tamanho da abertura da fenda. É associar as imagens seguintes aos nomes dos fenômenos físicos correspondentes na coluna abaixo. Então, aqui ele quer saber o que seria isso aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, você observa que a luz, ele bateu aqui, né, nesse objeto que está aqui, e ele o quê? Refletiu. Então, esse número 1 é reflexão. Então, aqui fica desse jeito, é reflexão. Tá? Aí vamos ver aqui, ó, a 2, figura 2. Então, figura 2 é esse aqui. A gente já viu, né? Isso aqui o que é? Você tem uma fonte sonora, tá mandando os sons aqui. E aqui você tem uma pequena abertura e vai formar o quê? Novas ondas sonoras. Isso aqui só pode ser o quê? Isso aqui é difração, tá? Então procura difração, então aqui é 2. Agora dá uma olhada nesse 3 aqui, ó. O que seria esse 3 aqui? Esse está observando que você tem uma parte que é... Olha só, tá vendo isso aqui, ó? Tem umas raias aqui. Parece que não tem nada. Aqui, ó, tá vendo? Ó, quer dizer que ele está mais profundo, isto é, tá embaixo. E nessas outras partes aqui, ó, desses aqui do meio, tá em cima. Então você tem onda embaixo, aí você tem onda em cima. Então o que acontece aqui? Você tem padrão de interferência. Isso aqui é padrão de interferência. Ó, você tem duas fontes aqui, ó, tá vendo? As duas fontes sonoras estão aqui, ó. Ou fonte sonora, ou então é uma coisa que fica batendo. Nesse caso aqui, você tem como se fossem duas molas que fica batendo aqui, ó. Em cima do quê? Em cima da superfície da água. Então um está batendo com uma certa frequência, outra com outra frequência. Talvez esses dois estejam na mesma frequência. Só que as duas ondas, ao se juntar, formam esse padrão. Tá? Então aí você tem uma onda que vai por cima e outra onda que vai por baixo. O resultante vai ser menor. Quando é menor, é essa parte aqui que você não está percebendo tanto, parece que está meio apagado. Agora, quando é maior, exatamente essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é os padrões maiores, tá? Então isso aqui só pode ser o quê? Interferência. Então isso aqui é 3. E essa figura aqui, ó, que não é 6, né? Seria 4, né? Que tá errado, né? Seria 4. Ele é o quê? É a refração, né? Como a gente já viu, tá certo? Nas aulas de ótica. Então isso aqui é a refração 4. Ok? É isso aí. Vamos dar uma olhadinha na outra questão. Essa aqui é a questão de um fio que tem o quê? Que tem duas densidades. Um é maior que o outro. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ele fez esse desenho aqui mais grosso para dizer que a densidade é maior. Nem sempre é assim, né? Tá certo? E aqui, ó, essa aqui vai ser uma densidade menor, tá bom? Uma delas tem a densidade linear, que é esse aqui, 1 grama por centímetro, e o restante do fio é 2 gramas por centímetro. Aí ele quer que analise, né? Então temos essas aqui, né? 1, 2, 4, 8, 16. Vamos ver a primeira aqui, ó. Um pulso transversal é gerado na parte menos densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido sem ocorrer a transmissão. Então, tá certo isso aqui? Ele falou que não tem transmissão, isso aí, não refrata. E a gente já viu, né? Ele refrata sim, tá certo? Então isso aqui tá falso, isso aqui tá errado. Então essa 1 aqui já era. 2. Se o pulso transversal é gerado na parte mais densa, então o que é a parte mais densa? Aqui, ó, da direita para a esquerda. Ele se propaga e na junção é totalmente refletido, sem haver transmissão. Também está falso, né? Os dois sempre vai ter transmissão, tá certo? E a transmissão ocorre o quê? Na mesma fase, né? 4. Um pulso transversal viajando no meio menos denso, então menos denso, é refletido na junção com sua fase alterada. Então ele vai ser refletido na junção com a fase alterada, do menos denso para o mais denso. Então refletido quer dizer o quê? A onda vem aqui assim, ó. Quando ele chega aqui, ele está falando refletido. Refletido vai refletir desse jeito, por baixo.
Por quê? Está indo do menos para o mais. Então, isso aqui está correto. E na oitava ele fala o quê? Se um pulso transversal é gerado na parte mais densa, a parte mais densa é aqui. Então, aqui, ó, tem um pulso aqui vindo aqui. É refletido na junção sem ocorrer inversão de fase. Então, ele é refletido na junção sem ocorrer... ele é refletido na junção se ocorrer inversão de fase. Então ele vem aqui assim, ó, tá? E é refletido sem ocorrer inversão de fase. Aí ele volta para cá, tá certo? Então isso realmente está correto, porque a gente já tinha visto isso aí, né? E a 16 é, independentemente do local do fio, onde o pulso transversal é gerado, o pulso refratado não sofre inversão de face. Então, onde o pulso transversal é gerado, o pulso refratado não sofre inversão. Verdade, isso aqui é correto. Tá certo? Lembra? Quando você está vindo daqui para cá, aí ele vai passar. Quando ele passa daqui para o menor para o maior, ele passa, mas pode passar menor assim, ó. A amplitude é menor, mas ele passa na mesma fase. Quando ele está vindo da esquerda, da direita para a esquerda, assim, ó. Quando ele passa aqui, ó, aí ele vai o quê? Ele vai continuar nessa fase aqui. Ele vai diminuir um pouco, porque vai ter uma reflexão para cá, né? Tá certo? Mas ele continua na mesma fase. Então a refração é sempre na mesma fase. Refração do menor para o maior, maior para o menor, a fase é igual. Se ele está vindo por cima, continua por cima. Se ele vier por baixo, continua por baixo. Tá certo? Tem que prestar atenção onde? Na reflexão. Beleza? Então vamos ver o outro aqui. Na terceira questão da UEL, está falando das ambulâncias aqui, ó. Como a gente colocou o exemplo do efeito Doppler, né? Ele transita com suas sirenes ligadas, causam ao sentido auditivo de pedestres parados a percepção de um fenômeno chamado efeito Doppler. Sob a aproximação da sirene em relação ao pedestre parado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o efeito sonoro percebido por ele causado pelo efeito Doppler. Então é isso que ele quer saber. Então, vamos supor aqui, ó, sobre a aproximação da sirene. Se ele está aproximando da sirene, o que acontece com o comprimento de onda? O lambda diminui. Então, o lambda, se está se aproximando, o lambda diminui, tá certo? E a frequência aumenta. É isso que está acontecendo. Tá? Se você está aproximando, então a frequência é maior, fica mais agudo, a ambulância fica mais agudo. Então, aumento no comprimento de onda? Não. Aumento na amplitude? Não. Não falamos nada de amplitude. Aumento na frequência? Sim. Aumento na intensidade? Não. Aumento na velocidade? Não. Aumento na frequência, letra C, tá? Então, o que nós falamos é apenas com relação à sua frequência e o seu comprimento de onda. Os outros não importa não, tá bom? Terceira questão, não, quarta questão. Ó, a pessoa que tá caindo aqui, né? Tá certo? Uma jovem de 60 quilogramas realiza seu primeiro salto de paraquedas, desde o instante do salto até o momento em que ele aciona a abertura, tem 12 segundos. Durante todo esse tempo que a jovem cai em queda livre, emite um grito de desespero. Então a frequência desse grito, opa, vou colocar aqui, ó. A frequência desse grito é de 230 Hz. Então tá aqui, ó. Tá? Considerando a velocidade, então tá falando a velocidade é 340 metros por segundo. Tá? Módulo da aceleração de gravidade igual a 10. Determine a frequência aparente aproximada desse grito, emitido no instante 12 segundos, quando percebida pelo salto situado percebida pelo instrutor de salto situado no helicóptero. Então, o que está acontecendo? Está se afastando, né? Então, é isso que ele quer que você faça. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, essa aqui é uma frequência de... Ele está se afastando. Então F'... Desculpa, né? É melhor não escrever afastamento, afastamento. Então, você tem o quê? A frequência que é dela mesmo, que é esse 230 que você vai colocar, e um fator de correção, que é isso aqui, ó. Você tem a velocidade do som. Está afastando? Vamos dar uma olhadinha aqui. Está afastando. Então, aqui, ó, afastamento é esse. Tá? V menos V0, V mais V da fonte. Então, afastando é isso aqui. Negativo em cima e positivo embaixo. Então, negativo em cima e positivo embaixo.
tá certo? Então está colocado aqui. Então vamos calcular esse negócio. Então a frequência é de 230, né? A frequência própria, né? Que é a frequência dela mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem o valor das velocidades, tá? A velocidade do quê? Velocidade esse 340 metros por segundo. Não, 340 é a velocidade do som, desculpa. Então é essa aqui que entra, a velocidade do som tá aqui, ó. Então aqui fica 340 menos a velocidade do observador, tá certo? Então o que que acontece aqui? Qual é a velocidade do observador? Ele está no helicóptero, né? Sim. Então o que ele está falando? O helicóptero está permanecendo o quê? Estacionário. Então aqui fica zero, tá certo? O observador fica zero. Em relação ao observador, tá zero, tá? E a velocidade do som aqui é 340 mais a velocidade da fonte. Quem é a velocidade da fonte? É a coitada aqui caindo. Então ela está caindo aqui com uma certa velocidade, tá certo? Então como que eu vou calcular a velocidade aqui, né? A gravidade é 10 metros por segundo por segundo. Peraí. Cadê o... 12 segundos. Emitido no instante 12 segundos. Aproximada determine a frequência emitida no instante 12 segundos. Tá certo? Tem mais uma coisa. Passaram-se 12 segundos, né? Isso. Então, passaram-se 12 segundos, qual que é a velocidade da fonte? Então, aí você tem que calcular a velocidade dela. De que jeito? Bom, aí você vai ter que vir aqui, né? Velocidade da fonte igual gravidade vezes o tempo. Então, a gravidade aqui vezes o tempo. Porque está em queda livre, né? Então, como é queda livre? Então, é gravidade vezes o tempo. Então, gravidade é 10, o tempo é 12, então a velocidade é quanto? 120 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da fonte, então é 120. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a conta, tá certo? Aqui fica como? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tem uma calculadora. Fica assim, ó, 340 dividido por 340 mais 120. Então, 340 mais 120, isso aqui vai me dar quanto? 460. Aí eu faço 340 dividido por 460, que vai me dar 0,73, multiplica por 230, aí isso aqui vai me dar quanto? 170. 169,999. Então, que letra que é? Letra C, tá bom? Então, a frequência é filhinha com que o instrutor de salto está lá no helicóptero, né? Por isso que ele escolheu um helicóptero, né? Então, tá pulando de helicóptero. O helicóptero tá parado. E o instrutor só está observando a mulher gritando. E ele está escutando o quê? Ele está escutando uma frequência mais grave do que ela realmente está emitindo. Tá? Então é isso. Então a frequência aparente é de 170 Hz. É só você observar, né? 230, a frequência dela é 230. Então você já está esperando que seja menor que 230, porque ele fica mais grave, né? Quando o som é mais grave, um som é mais masculino, vamos dizer assim, ele fica o quê? Fica menor a frequência. Então tem que ser menor que 230. Então pode ser, nesse caso, se for para chutar, A, B ou C. Esse aqui não, né? Não pode ser a mesma. Tudo bem? Não é tão difícil, é? Sempre faço essa pergunta e vocês acham que eu estou brincando, né? Mas tudo bem aqui, ó. Tarefa! Então você vai fazer o para casa da página 227, do exercício 1 ao 7, e entregar no dia 28 de maio, na sexta-feira. Copiar todos os enunciados e as alternativas quando tiver. Tá certo? Você tem bastante tempo aí, gente, tá bom? Tem aí desde o dia de hoje, né, 19 de maio, até semana que vem, dia 28, que eu já estarei aí. Eu acho, né? Vamos ver. Amanhã deve sair os exames, o resultado dos exames. Falou? Então até mais, gente. Saudades de vocês, hein? Pera aí, como é que desliga aqui? Alt. Alt. Tchau.